Eu quero ler o texto na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Trata-se de uma santa ceia. E eu quero falar Bíblia, que é o que os irmãos estão acostumados. Capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos, como se trata de um culto de santa ceia, uma mensagem conhecidíssima através do louvor e das ministrações. É um cântico de vitória. Capítulo 8, versículo 31 ao 35. Neste texto nós encontramos 7 questionamentos e 7 testemunhas. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Queiram tomar os vossos assentos. Queridos, eu quero agradecer a Deus pelo rico privilégio, é muita honra estar aqui cooperando de forma imerecida da minha parte. E isto eleva a minha gratidão, sabendo da minha pequenez, e Deus tem me dado o privilégio por meio de homens, como o pastor Sérgio, pastora Josiane. Muito obrigado por este privilégio de poder participar convosco deste culto, da adoração. Deus recompense em vossos nomes, externo a gratidão a todo o corpo ministerial, à igreja, que Deus os abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida do Isaac, da Regina. São filhos para mim que têm me recepcionado, cuidado de mim, e eu não tenho palavras à altura de gratidão a vocês. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Levi, pastor Ricardo, presbítero Jesus, e em vossos nomes a todos os demais pastores, amigos aqui presentes. Que Deus continue vos abençoando. É uma honra estar convosco. Queridos, é Santa Ceia, eu gostaria de fazer uma reflexão neste cântico de vitória. É bem verdade que o apóstolo Paulo, ele traz o maior tratado acerca da salvação de todo o Novo Testamento. Lutero uma vez disse que se de todas as escritas só tivesse a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, já era suficiente para conhecermos a salvação. E o interessante é que Paulo, quando ele trata desse cântico de vitória, ele vai tratar acerca de um contexto jurídico, relegando a nossa condenação e a absolvição. Então eu gostaria de falar-lhe sobre a absolvição. Se nós analisarmos o contexto, os irmãos podem observar que o capítulo 8 começa juridicamente, sobre condenação e absolvição. O que Paulo trata nesse contexto, me permita contextualizar a história, capítulo 5, deste mesmo livro, desta mesma carta, capítulo 5 aos Romanos, versículo 12, ele diz que por um homem entrou o pecado. E quando nós analisamos esse contexto, observem que quando Deus mostra a Ezequiel um lapso, uma brecha acerca da eternidade, Ezequiel traz um contexto que, segundo linhas teológicas, nos mostra que antes de nós, biblicamente falando, existia uma classe
que ligava a terra a céus. Porque Deus criou o universo. E o universo tem por dever e obrigação prestar tributo a Deus em glória. E Ezequiel diz que os anjos tinham um sumo sacerdote chamado Lúcifer, que ele era responsável de levar a Deus os tributos da terra em adoração. No coração, Lúcifer todos os dias se apresentava diante do Monte Santo de Deus e externava como puro, aferidor de medida, o que era levado da terra como santo, digno de louvor. Isto Deus ouvia todo dia da terra por meio de Lúcifer. Então, quando nós olhamos Ezequiel 28, se puder projetar, Ezequiel capítulo 28. Se você analisar o versículo 13, olha onde era a habitação de Lúcifer. Ezequiel 28, eu vou precisar, para a gente dar sentido, não é? Para não ficar só em palavras. Tendo em vista que o objetivo é valorizarmos cada vez mais a nossa salvação. Ezequiel 28, versículo 13. Você vai observar que o texto, só a primeira parte, estavas no Éden, jardim de Deus. Ele está falando acerca de Lúcifer. Só Lúcifer, ele tinha o direito de se apresentar diante de Deus com vestes sacerdotais, aferidor de medida, puro, limpo, representava os anjos. Porém, ele se ensoberbeceu, e ensoberbecendo ele quis ser igual a Deus. E o que é que ele faz? Como ele coordenava os santuários, está relacionado em Ezequiel como lugar de adoração. Está no plural, santuários. Por exemplo, congregações, igreja, quem habitava? Anjos. Para quê? Adorar a Deus. Então, ele agora ensoberbece pelo poder do relacionamento. Então, o que é que ele faz? Ele vai nos anjos de cada santuário, mas baixinho, só baixinho um pouquinho, e vai contaminar aos anjos para que ele possa ganhar couro e ser igual a Deus. Então ele vai negociando com o que não era dele, com a glória, e Deus em silêncio. Aí Ezequiel diz que ele multiplica o seu comércio, ele ganha 1/3. Se nós lermos Ezequiel 28, 18, ele vai dizer que a multiplicação valeu pela multidão de tuas 28, 18, pela multidão dos teus comércios. Ele vai dizer que ele multiplicou, ele conseguiu galgar 1/3 dos anjos. E quando ele tem coro suficiente, ele vem e diz Isaías, capítulo 14, versículo 14. Isaías 14, 14. Que o coração dele ensoberbecido, ele diz: agora eu subirei e serei semelhante ou igual ao Altíssimo. Então, quando ele diz isso, ele sobe, mas já não sobe como puro. Aí Deus diz: tu eras perfeito desde o dia em que foste criado, mas foste achado em iniquidade. Então Deus resolve trazer um julgamento imediato, julgamento para ele e os que contaminaram. Observem que quando nós lemos Judas, a carta de Judas, que só tem versículo 6, ele fala desse julgamento. Ele diz o quê? Judas, por favor, Judas, tem quem está ali. Projeta aí Judas 1 e 6. Ele fala desse julgamento, que os anjos que deixaram a sua habitação foram julgados sem direito a apelar, sem direito a recorrer, sem direito a habeas-corpus, e jogados os anjos, os qual guardaram não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele
tem guardado sobre trevas algemas eternas para o juízo final. Então eles foram julgados imediatos, sem habeas-corpus, sem direito à apelação, sem direito à defesa. Eram eternos, massa angelical. Daí vem a deterioração, diz a Bíblia, que a parte que foi contaminada foi presa e julgada e condenada. Então, as que não foram, dois terços, foi recolhido a Deus e a terra foi submersa pelas águas. Agora, já não tem relacionamento entre terra e céu. Já não tem contato, porque a terra entra no abismo, a escuridão vem, as águas prevalecem e não tem mais seres que liguem terra e céu. Então o tempo passa, aí vem Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E como era a terra? Sem forma. Se era, é porque já existia. Sem forma e vazia. E as trevas era que habitava. E o Espírito pairava acima das águas. Aí Deus diz: haja separação entre terra e águas. A terra volta a surgir. Deus chama porção seca, terra, água, mares. Então Deus, capítulo 1 do Gênesis, vai elaborar, configurar, decorar a terra. Para quê? Para um adorador. Ou ele investir em adoradores de novo, ligar terra e céu. Porque os anjos decepcionaram. Então diz a Bíblia que Deus estabelece, faz tudo bonitinho, flora, fauna, enfeita, rios, e agora vem criar um ser humano. Quando nós lemos o discurso de Jó, feito por Eliú, Jó, capítulo 33, versículo 4, olha o que é que ele diz, que de onde nós viemos? Nós viemos das trevas, a terra estava em trevas, à beira do abismo. Aí o que é que Deus faz? É do que não tem mais sentido que eu vou criar o adorador. Nos tira das trevas. Aí diz Eliú, Jó 33, versículo 4. Ele diz a Jó que o Espírito de Deus nos formou. O Espírito vem, pega a terra e forma o ser humano. E o sopro, a inspiração de Deus nos dá fôlego de vida. Ele cria o ser humano. Aí olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 2, salvo engano, versículo 5 ao 6. Ele diz que é o homem, para que te lembre do homem, um pouco menor que os anjos, o criaste e o coroaste de glória. Ou seja, Deus criou os anjos, decepcionaram. Aí Deus cria o ser humano, menor que os anjos, talvez dizendo, vou criá-los menor, porque se eles decepcionarem, eu vou dar outra chance, eu vou dar direito de defesa a ele. Aí o homem é criado. Aí vem Gênesis, capítulo 2, versículo 7, versículo 8. Gênesis 2, versículo 8. Está escrito, tem como pôr? Gênesis 2 e 8, obrigado. Plantou o Senhor Deus um jardim, aonde? E aonde Lúcifer habitava? Então agora Deus recomeça com o homem, planta um jardim e põe o homem. Esse jardim, na nossa linguagem, é lugar de adoração, de relacionamento. Geograficamente, é o único lugar que Deus escolheu para se relacionar com este homem, com o ser humano. Aí a Bíblia diz que agora vai ter adoração, e a adoração vem agora todos os dias. Uma vez no dia, Deus tinha o direito, como Lúcifer subia, pois era angelical, agora o homem é um pouco menor, agora é Deus que resolve descer. Ele desce todo dia e fazia culto no jardim, havia relacionamento. Aí vem Gênesis, capítulo 3, versículo 5, o que é que diz? Que Lúcifer, a serpente, vai e dialoga com Eva. Em Gênesis 3, olha a proposta dele. Foi assim que Deus disse, que no dia que comeres do fruto, aí ele diz, é porque Deus sabe
que no dia que vocês comerem do fruto, vão ser iguais, semelhantes a ele. A proposta era a mesma que o derrubou, princípio de igualdade. O que fez Lúcifer e os anjos caírem foi querer ser igual a Deus. Agora ele propõe ao homem ser igual a Deus. Aí isto que eleva, que eles pecam. Aí o pecado entra. Quando o pecado entra, vai fazer o quê? É aqui que entra o contexto jurídico da Santa Ceia. Por quê? Dentro de um contexto jurídico, vou falar na lei do nosso país, Brasil. Se já houve uma jurisprudência, se alguém cometeu um crime lá no passado, e eu cometi depois o mesmo crime, a lógica é eu ser julgado do mesmo jeito, porque já houve um julgamento. Isso é chamado de jurisprudência no direito. Eu sou administrador e sou teólogo, não sou advogado. Me perdoe os advogados se tiver aqui alguma gafe, mas o julgamento original era ser o igual de Lúcifer. Sem o quê? Sem direito a habeas corpus nem apelação. Por quê? Tinha jurisprudência, já houve um julgamento. Então Deus teria que julgar conforme julgou antes. Mas o que é que Deus faz? Ele aqui começa, como diz o direito. O direito diz que este princípio de eu ser julgado, não posso mais, porque o devido processo legal, ele diz que eu não posso ser condenado sem direito a me defender. E isso começa em Deus, porque quando o homem peca, a gente acredita que Deus é onisciente. Se ele é onisciente, ele sabe tudo. Então ele soube que o homem pecou, mas olha como ele vem. Ele não vem acusando, ele não vem mostrando o erro, ele vem com o direito que o homem tinha que se defender. Quando ele desce, a igreja vazia, o Éden vazio. Quando o Éden é vazio, ele pergunta: cadê você, Adão? Onde você está? Estou escondido. Por que se escondesse? Porque eu estou nu. Olha o que é, ele dá de inocente, dá direito de defesa. Quem te mostrou que estava nu? Porventura comesse do fruto que eu disse para não comer? Aí ele transfere, ele não assume, ele transfere para a mulher transfere para a serpente. Então a lógica era nós sermos condenados ali, sem direito à defesa. Aí Deus percebe e usa o único recurso a nosso favor, a graça. Graça é favor imerecido. A jurisprudência dizia, já houve lá atrás, o julgamento tem que ser condenatório. O Senhor tem que condená-los como condenou os anjos. Mas a graça vem e dizia, mas ele já foi feito diferente, foi feito menor, então tem direito à defesa, mas ele não tem, então dá um recurso a ele. Qual é o recurso? Vou protelar o julgamento e vou usar a graça. Aí a graça vem, e a graça dizia, eles não merecem, mas eu vou protegê-los, eu vou defendê-los, e nós somos preservados pela graça. É aqui que entram as testemunhas. Pode analisar em toda a história do ser humano. Queda é por os testamentos, o depoimento destas testemunhas: tribulação, angústia, perseguição, nudez, fome, perigo e espada. Todas 7, porque em um julgamento as testemunhas não pertencem às partes, pertencem ao juiz. As testemunhas são os olhos e os ouvidos do juiz, e elas têm que dizer a verdade. Então essas 7 testemunhas entram aqui. Então, mesmo pela graça, o homem não tinha que se defender, porque aqui são testemunhas de acusação. E o que é que elas fazem? Diante do depoimento dela, a graça vem, mas não podem fazer nada. Vai separar Adão de Deus. Então Adão é separado, é destituído da graça, da glória de Deus. A igreja é fechada, o jardim é trancado, espada de fogo, querubins cerca o jardim para o homem não voltar. Porque as testemunhas acusaram, testificaram e diziam, erraram. Então afastaram Adão de Deus, e foram anos. Capítulo 6 do Gênesis, Paulo diz, Romanos 5:12, que o pecado entrou por um homem, e o pecado trouxe a morte, e a morte passou
a todos, porque todos pecaram. Capítulo 6 do Gênesis, já está no todo. O pecado abundou, o pecado cresceu. Aí vem a morte, vem o pecado, porque o pecado trouxe a morte. E o promotor de acusação, o inferno, e pede a Deus uma nova audiência, porque o pecado aumentou. Aí vem o pecado, aí apresenta uma petição oficial. Aí capítulo 6 do Gênesis, Deus desce, olha o comportamento e diz: é verdade, as provas são consistentes, as testemunhas estão testificando, e é real, o coração do homem é má em todos os seus desígnios. Aí Deus diz: me arrependi de os haver feito, vou dar cabo, vou dar fim do homem por conta do pecado, porque todo o seu coração é má. Então Deus disse: vou acabar, vou destruí-lo. E resolveu, assinou. Quando Deus assina a destruição total, a graça vem, e a graça vem, e a Bíblia diz que Noé acha graça aos olhos de Deus. O pecado dizia: é o julgamento final, mas a graça dizia: dá mais oportunidade, protela o julgamento. Aí Deus protela, traz a justiça, o dilúvio vem, destrói, mas observa a diferença. No período de Lúcifer até Adão, só havia água, só havia treva, não tinha graça. Agora, do dilúvio para frente, o pecado vem, detona, as águas cobrem a terra de novo. Mas agora, em cima das águas, não tinha mais treva, tinha uma arca, sem remo, sem leme, sem vela, no controle de Deus, porque tinha ainda 7 adoradores preservados pela água, por Deus, pela graça, entre a terra e o céu. Capítulo 8 do Gênesis, Deus faz as águas baixarem, e pela segunda vez a terra volta a aparecer. Veja que é um recomeço. Aí capítulo 9, eu acho lindo o que Deus faz. Olha o que diz o capítulo 9, a coragem de Deus. Ele devolve ao homem todo o domínio de Adão de novo, o poder dos animais, de tudo, disse Deus, que tinha vida, estava ao domínio do homem. E toda erva, e toda semente, e toda carne era para seu sustento. Deus recomeça, capítulo 11 do Gênesis. A geração de Noé perde o equilíbrio e desobedece a Deus. O pecado vem. Observe que desde o capítulo 3 do Gênesis não há mais culto coletivo de forma a registro, porque o pecado não deixava. Aí vem capítulo 11, estas testemunhas acusam a geração de Noé, pede uma petição, um julgamento. Capítulo 11, Deus desce, olhe, desceu, julgamento. Capítulo 3, capítulo 6, capítulo 11, ele desce. Quando observa, ele vê que o que as testemunhas disseram era real. Então ele diz: desçamos, porque o coração do homem é má. O Espírito vem e confunde a geração de Noé, e estas testemunhas afastam eles de Deus, e são espalhados sobre a terra, sem diálogo, cada um com o seu idioma, cada tribo com o seu idioma, não havia relacionamento. Aí quando todas se afastaram de Deus, aí vem o capítulo 12 do Gênesis, e o capítulo 12 do Gênesis, vem Deus com um projeto espiritual, coletivo, para ser adorado de novo. Veja que o capítulo 12 do Gênesis, versículo 3, há um objetivo: Abraão, por meio de ti, eu abençoarei a todas as famílias da terra. Deus estava dizendo: eu vou por meio de você criar um projeto, e vou trazer a mim todas as famílias da terra. Vai ter adoração de novo na terra, Abraão. Ei, rabagalaba. Aí Deus, por meio de Abraão, gera Israel. Por meio de Jacó, Israel vai desabrochar no Egito. 430 anos, Deus espera. A geração do Egito nasceu lá. A cultura egípcia, sem relacionamento com Deus.
Veja que depois da morte dos patriarcas no Egito, não há registro de culto com Deus, nem conhecer a Deus eles conheciam. Quando Deus vai tirá-los do Egito, Moisés pergunta: como eu vou dizer quem me enviou? Aí Deus diz: diga a eles que o eu sou me enviou a vós. Aí Deus vai, por meio das pragas no Egito, se apresenta o povo. Por meio dos milagres no Egito, o povo conhece Deus. Deus tira o povo do Egito, abre o mar, o povo passa. Aí agora o povo de Israel grita, o único povo eleito para adorar. E ele grita: o Senhor é o Deus que salva, o nosso Deus é o Deus que livra, e Ele é nossa bandeira. Agora Israel tem intimidade, mas precisava de uma aliança para ter adoração. Desde o Gênesis não tinha culto coletivo. Aí Deus, 3 meses no deserto, o povo chega na planície do Sinai. Aí Deus chama Moisés, capítulo 24 do Êxodo, e quer descer na terra para ser adorado como no princípio. Aí Êxodo diz que Moisés vai ao monte e Deus propõe ao povo, por meio de Moisés, uma aliança. Êxodo, por favor, Êxodo 24, versículo 3. Moisés vem e diz ao povo o que Deus falou. Êxodo 24, 3. E quando Moisés diz ao povo, o povo responde que está disposto a obedecer a tudo. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor falou, assim faremos. Então, a partir daqui, vai iniciar uma aliança de relacionamento entre Deus e o povo chamado Israel. A partir daqui, vem o Êxodo. Aí há uma aliança com sangue de novilho que Moisés mata, e o sangue vai justificar Israel para poder Deus descer na terra. Quando termina o Êxodo, vem Levítico. Observem que no livro de Levítico, Deus vai fazer o quê? Mostrar ao povo os rituais de aproximação. Levítico começa, pastor Ricardo, com oferta, com holocausto, com sacrifício. Quando chega no capítulo 2, versículo 13 de Levítico, Deus quer se aproximar mais do povo. Por quê? Porque do Êxodo 25, ele formou um lugar. Lembra que o Éden de Adão foi destruído pelo pecado, o dilúvio devastou. Capítulo 25 do Êxodo, Deus disse: vou formar um lugar móvel para descer no meio de vós. Aí vem o tabernáculo. Deus trabalha 15 capítulos no livro do Êxodo para o tabernáculo ficar pronto. Capítulo 40 do Êxodo, versículo 33. Olha, desde o Gênesis isso não acontecia. O livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 33, para nós lermos. Olha o que é que está escrito: levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Versículo 34, a continuidade. Então, a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. O tabernáculo agora, a glória cai de uma maneira tamanha que o versículo 35 diz que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia e a glória de Deus enchia o tabernáculo. Agora está Deus na terra de novo, habitando no meio de Israel e sendo adorado. Agora tem adoração, agora tem ligação entre serra e céu por meio de Israel. Aí vem Levítico, capítulo 2. Vai Deus dizer ao povo que quer mais aproximação. Capítulo 2 do Levítico, versículo 13. Aí Deus diz: a congregação de Levi, em todas as ofertas de manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus em todas as tuas ofertas. Aqui Deus está dizendo: eu quero relacionamento duradouro. Porque na época oriental, o que acontecia? A aliança de sal. Por exemplo, eu tenho amizade com o pastor Sérgio e respeito, eu quero ter relacionamento duradouro com ele. Aí eu dizia: pastor Sérgio,
quero ter uma aliança inquebrável com o Senhor e a nossa família. Como é que a gente vai celebrar? O ápice desta aliança era o sal. O Senhor vai comer na minha casa, comer do meu sal, e eu vou comer da sua. Por isso que era oferta. Deus recebia a oferta e descia para isso. Porque os ingredientes do sal são duradouros, são perenes. Aí isso dizia que aí quando ele comia do meu sal e eu do dele, dizia, firmou, celebrou a nossa aliança. Se o pastor Levi um dia dissesse, não, eu não acredito na aliança de vocês, ela não é duradoura, aí eu dizia, assim há sal entre nós, e se tem sal é duradoura, é inquebrável. Aí Deus faz aliança de sal, de intimidade com Israel. Agora chama Moisés e diz a Israel como ele deve se comportar, o que ele deve fazer. E agora há um relacionamento íntimo. Aí vem Moisés e o povo adorava. Aí Deus resolve, olha que coisa linda. O templo vem. Agora não é mais móvel, é o templo. E quando o templo é inaugurado, segundo as Crônicas 7:12, Deus gostou tanto que, vou usar o nosso linguajar, a Salomão, eu agora vou morar na terra, eu vou ter caixa postal, eu vou ter CEP, vou firmar o meu endereço entre vocês, judeus, porque eu gostei tanto do que eu vi. Aí, segundo as Crônicas 7:12, ele disse, mesmo se eu me abusar com vocês e dizer a chuva, não desça mais, e quando eu disser aos gafanhotos, coma a lavoura do povo, então, quando este povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir toda oração que seja feita neste lugar, porque aqui estarão os meus ouvidos e os meus olhos atentos. No versículo 16 de 2 Crônicas 7, ele diz, versículo 16, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome de forma perpétua. Estarão nela os meus olhos e o meu coração. Deus estava dizendo, eu estou descendo para morar na terra de novo. Agora Deus está morando na terra de novo. Só os judeus, só Israel tinha direito de celebrar por uma aliança de sal. Mas com tudo isso, o pecado vem e detora Israel. No Éden de Lúcifer, ele subia. No Éden de Adão, Deus descia uma vez por dia. No templo, Deus descia uma vez por ano. O pecado vem e destrói a morada de Deus. Jeremias 52, versículo 13. Nabucodonosor enviou o seu general Nabuzaradã. Jeremias 52:13. E o que é que ele faz? Ele queima a casa do Senhor. Ele destrói o único lugar da morada de Deus entre Israel. Israel é levado como escravo. E agora não tem mais adoração. O grupo de louvor pendura os instrumentos. E não tem mais relacionamento. Aí Paulo, Romanos 5:14, ele diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Por conta do pecado, a morte domina desde Adão até a lei. 70 anos sem cultos. 70 anos sem relacionamento. Aí Deus vai no cativeiro e tem saudades. E traz eles de volta só os pedaços.
Quando chego em Jerusalém, não tinha mais casa, o templo queimado. E Deus diz: me adore em meio às cinzas e aos escombros. Os mais antigos que conheceram a casa de Deus choravam. E a nova geração, adorando no meio das cinzas, cantava louvores. E a glória de Deus desce no meio das cinzas. Aí Deus diz: recomecem, que eu fiz uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa do Egito, e vocês quebraram. Mas por causa desta aliança, eu não vou deixar vocês. Recomecem, que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. O pecado abundou. Israel recomeça, mas não é mais o mesmo. Quando você lê o último livro do Velho Testamento, Malaquias, salvo engano, o capítulo 4, começa com o juízo de Deus. Porque o pecado domina. Israel não teve como ser restaurado. Aí Deus vai silenciar. Aí vem o período do silêncio. No período do silêncio não tem adoração. Eles tentavam, mas não tinha relacionamento, porque o pecado abundava. Aí o pecado, a morte e o inferno vão a Deus e pedem o juízo final. As provas são entregues e as testemunhas estão lá. Então, do Gênesis até aqui, essas 7 testemunhas: tribulação, angústia, perseguição, nudez, fome e espada, o perigo, afastaram todos de Deus. Afastaram Adão, afastaram Noé e a geração, e afastaram Israel de Deus. Aí João, Apocalipse, capítulo 4 e 5, ele diz que Deus resolveu fazer o julgamento. As provas são entregues ao juiz, e eram tão robustas e tão contundentes contra a raça humana, que eram escritas por dentro e por fora. Aí Jesus vai mostrar a João o que aconteceu. João é arrebatado dos céus e vê o julgamento final. Mas como princípio do direito, o devido processo legal em Deus, não devemos ser condenados sem direito à defesa. Aí João diz que ele viu um livro selado por dentro e por fora, que era a sentença na mão do Supremo Juiz. E quando ele olhou, um anjo bradou: quem é digno de aceitar o processo deles e de desatar o livro e de o ler? Aí Deus, para dar o direito à defesa, disse ao anjo: procure um bom advogado que possa assumir o processo deles. Aí os anjos saíram para procurar no céu, não encontraram, na terra também não, e debaixo da terra também não. Aí voltaram dizendo: meritíssimo, ninguém foi achado digno de assumir o processo, nem sequer de olhar para ele. E agora o que é que resta? As 7 testemunhas testificando e dando razão às provas na mão do juiz. Não tinha como fazer, não tinha brecha na lei, nem sequer para atenuar a pena, para diminuir a pena, porque o pecado e a morte reinava. Aí agora só restava o juiz dar a sentença final. O juízo final era para terminar ali, para acabar ali a história do ser humano. Aí quando o juiz vai descer a sentença, Paulo diz nos Filipenses capítulo 2, que aparece alguém interessado em nós, e aquele alguém entra no julgamento e diz: meritíssimo, eu vou assumir o processo em prol deles. Aí o meritíssimo fica alegre e diz: aceito. Mas quando o meritíssimo diz aceito, o acusador, a morte e o pecado e as testemunhas protestaram e disseram: ele não pode assumir este processo. O meritíssimo questiona: por quê? Qual é o argumento? Eles disseram as prerrogativas que ele tem. Quais são as prerrogativas que impedem dele assumir o processo?
Eles disseram: Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, é maravilhoso, conselheiro, é Pai da eternidade, é Príncipe da paz. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aí o João chorava, porque ninguém foi achado digno. Aí o Meritíssimo dá razão e diz: não pode, você tem prerrogativa. Quem faria isso? Você é Deus. Aí ele diz: Meritíssimo, eu vou assumir o processo, eu estou disposto a aniquilar-me, a me despir da minha glória. Eu vou abrir mão do que eu sou, eu vou abrir mão de ser Deus, eu vou abrir mão das minhas prerrogativas, eu vou me tornar um deles, eu vou descer e vou aceitar o processo para defendê-los diante de ti. Você está entendendo porque Paulo diz que nem a seu próprio filho ele poupou? O Meritíssimo aceita, suspende o julgamento. Aí Paulo diz que, cumprindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, debaixo da lei, para resgatar todos que estavam condenados pela lei. Ele vem, toma forma de homem, se despiu da sua glória para assumir o nosso processo. 90% da sua vida foi se preparando no processo, e 10% execução. Com 30 anos ele entra no processo. Quando ele entra, a primeira testemunha vem e diz: eu consegui afastar todos, porque elas contam a verdade e pertencem ao juiz. A primeira testemunha que vem é a fome. 40 dias tentado por Satanás, sem comer e sem beber. A fome diz: ele vai desistir do processo. Aí Satanás vem e diz: não estás com fome? Transforma estas pedras em pães. Aí ele diz: nem só de pão vive o homem, Satanás, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A fome não tem o que argumentar. Aí vem a perseguição. A perseguição vem dos seus próprios irmãos. Para ele desistir do processo, ele não desiste. A perseguição não afasta ele do processo. Aí o perigo diz: deixa comigo. O perigo sopra vento, sopra mar. O perigo faz ele se isolar, mas ele não abre mão do processo. Quando o perigo não vence, vem a angústia, e a angústia prega ele de jeito, diz: ele não vai resistir. Ele sente uma angústia tão grande que ora por 3 vezes: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, que a minha alma está angustiada até a morte. Por 3 vezes Deus não diz nada. Quando a angústia pensou que ele ia desistir, ele diz: Pai, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Eu não vou desistir do processo. Quando a angústia passa, vem a tribulação. A tribulação quer dizer, no original, tribulus. Eu não sei se aqui tem nordestinos ou alguém que trabalhou na agricultura. Eu mesmo fiz muito. Pai plantava feijão, a gente arrancava o feijão, colhia e colocava na área. O sol secava. Quando o sol secava as bagens, a gente pegava as bagens, colocava num saco, pastora, e fechava a boca. E quando o saco estava bem fechado e bem amarrado, para não escapar nada, pegávamos um cacete, um pau, e jogava, batia até o saco ficar mole, tirando, separando a casca do grão. Então tribulação é de cascar o grão. Então vem a tribulação, e a tribulação leva ele para o chicote, de cascaram ele,
descascaram ele, mas ele não desistiu do processo. Ou seja, ela não conseguiu tirar ele do processo. E no direito, alguns jurídicos, amigo meu diz, bem, quando a gente assume um processo que não tem brecha na lei para diminuir a pena, a única alternativa é devolver o processo e dizer ao cliente: não dá para te defender, não quero teus honorários, devolver o processo. Por isso que Isaías diz que ele tinha tudo para devolver, porque na lei a gente não tinha como se justificar. Mas em vez dele devolver, Isaías diz que ele toma sobre si, ele assume o processo, e agora o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Nós íamos ser sarados pelas suas pisaduras. Aí ele assume o processo. Quando a tribulação vai embora, aí a espada, que é a morte, meio-dia. Quem trouxe a morte? O pecado. Como ele assumiu o nosso processo, meio-dia, todo o nosso processo, todas as nossas mazelas, todos os nossos pecados de Adão até aqui, e dos que poderiam vir, é para ele. Aí o papai se afasta por conta do pecado nosso nele. O Espírito Santo se afasta, e ele está só, pendurado numa cruz. Aí ele grita: Deus meu, por que me deixaste só? Era o nosso processo. Aí a morte diz: agora eu pego ele. Todos eu venci, de Gênesis até aqui. Por quê? Qual é o processo? Se você estudar a ciência, existe uma matéria, uma ciência chamada autólise, que ensina e mostra o poder da morte no corpo humano. Por exemplo, desde que o pecado entrou, então a morte domina, reina, disse Paulo. O que é que ela faz? Se eu morrer, ou qualquer um de nós aqui agora, porque tem a morte física e a espiritual, e aqui estava em jogo, em juízo as duas. Então, a primeira coisa que a morte faz quando eu paro de respirar por causa do pecado, aí vem a primeira fase chamada decomposição. A decomposição vem no corpo, que é uma tarefa da morte. Rastreou o corpo, encontra pecado, encontra engano, ela entra e vai decompor o ser humano. Ela tem até 12 horas para decompor o corpo humano. Ela vai parar o sangue, ela vai esfriar o corpo, ela vai empalidecer a pele. 13 horas, o corpo já está pálido, ela sai. Aí entra quem? A putrefação. Já que está decomposto, a putrefação vem. E a putrefação vai me apodrecer o organismo de dentro para fora. Ela tem até 24 horas. Com 24 horas eu vou estar fedendo, eu vou estar podre por conta do pecado. Aí depois de 24 horas entra a colonização, que é o período dos insetos, que vão se alimentar da podridão do meu corpo. E vai terminar eu tornando pó como eu era. Este é o poder da morte. Ela apodrece até aqui. Agora o pecado nosso está em Jesus. Aí ela diz: agora eu pego ele. 3 horas da tarde, ele agora, depois de passar pela cruz, mas ele já tinha dito, antes de ir para a cruz, Lucas 22 e 20, que é que ele diz? Porque ele promete à igreja uma nova aliança, aliança diferente da do sal, não é duradoura, é eterna. Lucas 22 e 20, o que é que diz? Leiamos em voz alta, por favor. O que é que ele diz? Leiam em voz alta. É depois daqui que ele faz esta promessa e está no alto da cruz. Aí a morte diz: agora eu pego ele, que ele estava com os nossos processos, o nosso pecado, o julgamento suspenso. Aí 3 horas da tarde a morte vem e mata ele, e a alegria: agora eu venci também, só resta recomeçar o julgamento e a condenação final. Aí acontece que com 1 hora, 2 horas, ele entra no sepulcro, morre de 3, 5 horas, 6 horas, 3 horas depois, já está no sepulcro. Como a decomposição tem o direito de entrar, aí a morte diz:
agora eu vou tirar onda, eu vou ver ele se decompondo. A morte entra no sepulcro. Quando entra, tem surpresa, o corpo não está frio, o sangue não está frio e não está pálido. Ela diz, mas está acontecendo alguma coisa. Mas a decomposição tem 12 horas. Ela espera 12 horas e volta no sepulcro. Quando ele chega lá, ele está aquecido, o sangue não está frio. Ela chama a decomposição e diz, decomposição, o que é que está acontecendo? Ninguém aconteceu isso, o que é que está acontecendo? A decomposição responde, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 22, a decomposição diz, eu rastreei ele, mas eu não achei na boca dele engano e nem encontrei nele pecado nenhum, porque o pecado que era nosso terminou na cruz, o processo terminou na cruz. Quando ele entra, ele já entra sem pecado, ele já entra puro, ele já entra santo, porque pecado não foi achado nele. Ela se acalma. Se a decomposição não entra, a putrefação não vem. 24 horas ela volta no túmulo. Pela lógica, já era para estar como Lázaro podre. Quando ela entra, pastor Ricardo, não tinha nada de podridão. Ela entra, não vê mosquito, não tem inseto, porque não tinha pecado. Aí ela chama o pecado na manhã do terceiro dia. Pecado, o que é que está acontecendo? Ninguém conseguiu isso. O que é que está acontecendo? Que ele não está podre, não tem mosquito. O pecado grita. Hebreus capítulo 4, versículo 15, o pecado diz, em tudo eu o tentei, mas em nada ele pecou. Eu fiz de tudo, mas ele é santo, ele é puro, ele venceu, ele é puro, ele venceu. Você está entendendo? Eu poderia trazer uma mensagem profética, que vai sair o teu brincar, que vai ter casa nova, que vai ter não. Este é o motivo do maior cântico de vitória da igreja. É a vitória sobre o pecado, é a vitória sobre a morte, é a celebração que nós vamos fazer aqui hoje pela Santa Ceia do Senhor. Aí ele agora, pastor, desce a mais baixa profundeza da terra, toma o poder da chave da morte e do inferno, o poder da... prega para a geração da inocência e diz a eles, a partir de hoje, quem estiver em mim não desce mais, só sobe e leva cativo o cativeiro. Manhã do terceiro dia, Maria Madalena e as outras mulheres desoladas vão levando o bálsamo para demorar mais a decomposição. Quando chegam lá, não tem ninguém, só os lençóis. O desespero bate e os anjos dizem, mulheres, que procurais? A Jesus. Mas roubaram o corpo dele. Não roubaram não. Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Se você pode, põe a mão no ombro dessa pessoa íntima do seu lado e diga, independe de como você chegou na ceia, levante a cabeça, porque por maior que seja a dificuldade, lembre que ele continua vivo. Ele está vivo, ele já ressuscitou. Aí agora restaura os discípulos e o julgamento recomeça. Apocalipse 5. O Supremo Juiz recomeça o nosso julgamento. E João chorava muito. O julgamento, lugar da promotoria de acusação, morte e inferno, 7 testemunhas, e nós conseguiram afastar de Adão, conseguiram afastar Israel de Deus.
O julgamento recomeça. Aí João diz que as testemunhas vieram, mas o promotor de acusação, o pecado e a morte não vem, porque não tem mais o que contra-argumentar. Quando um anjo vê que eles não têm o que acusar, gente, aí um anjo vai para João correndo, gritando: João, precisa chorar, mas não. João diz: levanta a cabeça, e vai entrando no julgamento. Aí o anjo grita: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu João. Ele é digno de tomar o livro, de desatar o livro e de o ler, porque ele foi morto, mas está vivo, e com seu sangue, João, ele comprou para Deus povo, tribo, língua, raça e nação. Vai ter adoração de novo na terra, João. Vai ter adoração. As testemunhas têm o direito de dizer a verdade. Tribulação, santo. Angústia, santo. Fome, santo. Inocente. Aí ele diz: Pai, desde o Gênesis, que foi tirado do ser humano o Espírito, vinha, usava alguém e voltava. Aí ele diz: Pai, eu prometi à minha igreja na nova aliança, derrama o teu Espírito para eles, e não é para ir e voltar, é para ficar para sempre. Aí estavam todos reunidos em um mesmo lugar esperando, e de repente desce do céu o barulho como de um vento impetuoso e veemente, e enche toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, e falava novas línguas conforme o Espírito concedia que falasse. Aí Paulo, para tirar onda, vai escrever a carta aos Romanos, e no capítulo 8 é o cântico de vitória. Aí o que é que ele diz no primeiro versículo? Portanto, agora nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Quem está livre aqui? Quem foi absolvido aqui? Quem está livre? Quem está livre? Então é manhã de adoração, é manhã de renovo, é manhã de adoração. É isso que nós estamos celebrando aqui hoje. Aí ele diz: se Deus é por nós, olha que coisa linda, quem será contra nós? Quem tem juízo para acusar um escolhido de Deus? Olha para quem está ao teu lado e diga: Deus me livre de falar mal de você e de tecer juízo contra ti. Porque ele diz: é Deus mesmo que diz que eles são inocentes. É Ele que não poupou nem seu filho, antes morreu ou antes ressuscitou por todos nós. Ou seja, ele diz agora, que é que ele diz no texto que nós lemos: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada, nada disso, porque nestas coisas eu sou mais que vencedor. Nem a morte, nem a vida, nem o porvir vai me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. Nada vai me separar deste amor. Olha, para concluir, olha o privilégio. Isso aqui é para a gente correr. No jardim do Éden de Lúcifer, só ele entrava no Monte Santo. No jardim de Adão, no Éden, era Deus que descia uma vez por dia. No templo de Jerusalém,
O povo só tinha um direito de forma coletiva uma vez por ano. E em tudo isso foram afastados de Deus. Aí Paulo escreve aos gentios de Corinto, capítulo 1, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha, se você não tem motivo para sair daqui nadando no Espírito. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos ler junto, versículo 19 e 20. Onde é que ele mora agora? Leia, 1, 2, 3. Convida, acaso, vamos lá, 1, 2, 3. Versículo 20. Aí Paulo diz que o pecado, a morte e o inferno destruiu todos. Mas agora, quem destruir esse, Deus vai destruir, vai encarar Deus cara a cara. Ou seja, agora não é uma vez por dia, não é uma vez por ano. Lúcifer subiu uma vez por dia. Agora Jesus subiu de uma vez por toda. Agora nos deu o direito de ser cheio, de adorar uma vez por semana, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, 24 horas. Você tem liberdade para adorar. Quem vai adorar fica de pé. Quem vai adorar fica de pé. Quem vai adorar fica de pé. Eu vou concluir. É ceia. Mas eu vou pedir, com todo respeito ético, pastor, por favor, vou lhe devolver o microfone. Mas antes, se você puder, e você estiver perto de uma pessoa íntima, do mesmo sexo, a não ser que seja íntima, vira para ela aí, como eu estou com o pastor Sérgio, com todo respeito hierárquico. Olha nos olhos dele assim, não olha para mim não, e diga: não quero nem saber como você chegou para cear, quero saber como você vai sair absolvido. Diga a ele: ó absolvido, se a partir de hoje tu encontrar alguém que pensou que eu estava frio, que eu ia desistir por conta dessas 7 testemunhas, dá um recado a ele: quebrou a cara, porque vai ter que me engolir. Eu vou sair pegando fogo, eu vou sair da ceia renovado. Abraça ele, abraça ela.